Olá, boa noite. Olá, boa noite a todas, tudo bem? Acho que a gente está interrompendo aqui a nossa tela. Queria dar boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou Sabrina Chagas, sou oncologista clínica da Oncologia DOR. Eu e a Fabiana organizamos esses eventos, encontros para pacientes oncológicos. E sabe, Fabiana, eu estava percebendo hoje que a gente está completando um ano de evento, então hoje é como se fosse o nosso aniversário, o aniversário de um evento, de eventos que são lindos, são pensados para vocês, e a gente prepara com todo carinho, a gente fica trocando mensagem, pensando em temas, em quem trazer. E a gente está comemorando esse aniversário também com alguém que é muito especial e participou lá do comecinho, e a gente está trazendo ela de volta porque realmente é uma aula sensacional, importante para os pacientes e que a gente gosta de deixar sempre gravado, e essa não ficou gravada, então todas as nossas apresentações, os nossos encontros estão salvos no YouTube, da Oncologia DOR, pode ir lá e acessar. A gente sempre avisa, está tudo lá. E no final da apresentação, a gente também vai tirar dúvidas de vocês. A gente não é Adriana, e até eu vou perguntar coisas, que eu sempre tenho perguntas para fazer. E quero passar a palavra para a Fabiana, para ela dar boa noite para todo mundo. E aí depois a gente fala boa noite para a nossa querida Dermato. Olá, boa noite. Realmente, agora eu já sei por que você está toda bela hoje, que hoje a gente tem comemoração, um ano, né, de encontro. E hoje a gente está celebrando esse um ano com a doutora Adriana, né, dermatologista, que vai abordar um tema muito interessante, que são os cuidados com a pele, cabelo e unhas, que os pacientes têm as dúvidas, né? Ah, meu cabelo está mais fino, queda de cabelo, a minha unha está mais fraca, a minha pele está mais ressecada. Então, a gente vai abordar esse tema não só durante o tratamento, mas muitas vezes após o tratamento, para recuperar qualquer efeito que possa ter provocado na pele, no cabelo, nas unhas. Então, a gente convida hoje, com o maior prazer, novamente, para comemorar esse um ano de encontros, a doutora Adriana, para falar um pouco sobre esse tema. Obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, eu que agradeço, Fabiana, Sabrina, Instituto da Rede DOR, Oncologia DOR, Encontros Oncologia DOR, um evento para os pacientes, é sempre um prazer estar com vocês, adoro participar dessas palestras. Quando a Sabrina me manda o WhatsApp, eu nem olho a agenda, eu já falo que posso, depois eu tento dar meu jeito. Bom, então, para tentar fazer de uma forma didática, né, porque são muitas dúvidas, então tem muito assunto, se deixar eu e Sabrina e Fabiana, a gente fica aqui falando sem parar. Então, eu tentei compilar as principais dúvidas e vou compartilhar minha tela com vocês, e no final a gente vê o que vai surgir de dúvida. Então, antes de mais nada, agradeço mais uma vez, meninas, pelo convite, Sabrina, Fabiana, Rede DOR, Oncologia DOR. Vamos falar, então, sobre os cuidados com a pele, cabelos, unhas durante o tratamento oncológico, antes, durante, depois. E eu não tenho nenhum conflito de interesse com qualquer coisa que eu vá falar aqui, nome de produto, nome da touca, não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, então, acho que uma das coisas mais importantes é que nesse período de diagnóstico do câncer, o que acaba sendo uma enxurrada de informações para a pessoa, e, em geral, tem algumas situações que causam medo, causam questões da autoestima, né? E é sobre isso que a gente vai tentar falar hoje, como tentar enfrentar todas as informações ao mesmo tempo, avalanche de informações e de sentimentos, e ainda por cima se preocupar com o que vem pela frente, o que se é escutado de outras pessoas que estão nessa situação. Então, rosto, pele, mamas, unhas, cabelos são a nossa identidade. E de uma hora para outra isso tudo acaba sendo modificado. Além disso,
a pessoa tem que dar conta, o paciente que está em tratamento, que vai começar o câncer, ele tem que dar conta de uma balança muito complicada. Dividir informação com os amigos, com a família, ter uma boa noite de sono, os medos e as dúvidas, a fé, que muitas vezes fica abalada, uma boa alimentação, como que ele vai continuar no trabalho, dando conta dos tratamentos, atividade física e mais uma infinidade de questões que vão aparecendo ao longo desse período. Bom, então, o que acontece? As primeiras dúvidas, né, especificamente relacionadas com a dermatologia, né? O primeiro passo, o paciente tem o diagnóstico do câncer, ou ele vai fazer a cirurgia, ou ele começa fazendo algum tratamento antes da cirurgia, e existem questões relacionadas à cicatriz, se ele vai fazer a quimio, se ele vai fazer a rádio, o que vai acontecer com as unhas, com a pele, com os cabelos, com os cílios, com a sobrancelha, com os pelos do corpo inteiro. Existe alguma coisa para prevenir essa queda? O que pode fazer para melhorar? Será que eu vou conseguir tomar sol? Posso tomar sol? Quando eu posso mexer nos cabelos, pintar, secar? Então, são muitas dúvidas que, ao longo desse primeiro diagnóstico, fica muito complicado do oncologista explicar. E muitas vezes, agora tem havido essa cultura de dividir um pouco com o dermatologista. O que, na verdade, deveria ser o ideal, até porque questões, principalmente relacionadas ao cabelo, poderiam ser examinadas antes por um dermatologista para poder minimizar questões futuras. Bom, então eu resolvi começar pela unha, e essas são unhas de pacientes que eu acompanho, e muitas vezes ficam dúvidas se o que aparece nas unhas são decorrentes do tratamento que o paciente está falando, ou se é uma micose, por exemplo. Então, as unhas que ficam com essa areazinha mais violácea, em geral, podem ser pelo tratamento, e algumas vezes pequenos traumas e a fraqueza que vai tendo ao longo do tratamento quimioterápico pode sim proporcionar micose. Então, como um paciente vai disfarçar, porque a unha acaba ficando de cor diferente, pode ficar mais ressecada, pode quebrar mais facilmente, pode descolar e machucar quando está mexendo com água. Então, o que é interessante fazer? Hidratar sempre, primeira coisa, hidratar as unhas, a cutícula, as mãos e os pés. Isso já ajuda bastante. Essa hidratação pode ser feita com cremes específicos, existem cremes como, por exemplo, da Granado, existem pomadas que são um pouco mais durinhas, que são interessantes também de serem usadas, e existem os óleozinhos, que também são fáceis de utilizar, fáceis de achar, um óleo de amêndoa, por exemplo, que é bem tranquilo de ser encontrado e tem um custo bastante acessível. Em relação a pintar a unha ou tirar a cutícula, o ideal é que não tire a cutícula, porque alguns pacientes fazem o esvaziamento dos gânglios na axila. Então, qualquer questão relacionada com a retirada da cutícula, ou até mesmo quando a manicure mexe nos cantinhos, isso pode ocasionar pequenas inflamações. Alguns medicamentos podem também proporcionar uma maior facilidade de ter pequenas inflamações, ou até áreas que ficam vermelhas e mais sangrantes nos cantinhos das unhas. Então, o ideal é usar a unha sempre bem curta, hidratar, como eu já falei, e se for pintar, de preferência não tirar a cutícula, e se for pintar, como nesse momento a imunidade é uma questão para o oncologista, para o paciente, pode haver uma queda dos glóbulos brancos, o ideal é utilizar produtos ou que já esteja acostumada, ou, por exemplo, esmaltes hipoalergênicos. E aquela dúvida, né? Mas quando minha unha vai voltar ao normal? Fiquei com a unha roxeada, vou ficar assim para sempre? Em geral, a unha da mão demora cerca de 5 meses para completar o seu crescimento. As unhas dos pés demoram um pouco mais, de 6 meses a 1 ano. Mas isso é muito variável. E logo ao final do tratamento, é possível que a gente consiga auxiliar num crescimento um pouco mais rápido com algumas medicações. Em relação à pele, as queixas mais frequentes que eu vejo no consultório são relacionadas ao uso de medicamentos que antecipam a quimioterapia, como os corticoides, que podem dar acne no rosto e no tronco, podem aumentar a oleosidade, ou medicamentos que são utilizados e que causam uma redução dos hormônios femininos, levando a um afinamento da pele,
a uma atrofia, o que pode proporcionar um maior ressecamento ou até mesmo o surgimento de manchas. Além desse afinamento da pele poder proporcionar essas manchas, alguns medicamentos são... o sol pode manchar mais facilmente por conta de alguns quimioterápicos. Então, durante o tratamento do câncer, é possível um aumento da oleosidade, é possível o surgimento de espinhas, de manchas, e isso pode ser controlado com a consulta ao dermatologista para ajustar sabonetes que possam ser utilizados e filtro solar. A limpeza da pele, de uma maneira geral, a pele tem um pH entre 5 e 5,5, então o ideal é que utilize sabonetes com pH ditos neutros. Existem sabonetes infantis, que são sabonetes neutros, e existem sabonetes que são sintéticos, detergentes sintéticos, conhecidos como Sindets, que são um pouco mais caros, não tem necessidade da pessoa investir nisso se ela não tem uma tendência a ter alergias, não tem uma pele mais tendendo a seca. O sabonete infantil sempre pode ser uma boa opção, porque ele tem menos conservante, menos parabenos, e ele se aplica bem. Em relação ao banho, sempre dosar, não muito quente, não muito prolongado, sem se esfregar, porque isso acaba tirando a barreira protetora da pele, que tem uma camada fina de oleosidade natural, que serve para proteção. Não é necessário usar muito sabão, a gente faz umas orientações parecidas com quem tem criança, que tem a pele um pouco mais seca, evitar esfregar, sabonete só em área de cheiro, e, de preferência, o melhor momento para o uso do hidratante é imediatamente após o banho. Secar levemente com uma toalha e aplicar o hidratante, porque a pele, nesse momento, ela absorve mais o hidratante. A pele pode, sim, ficar ressecada, dependendo da época do ano, da estação do ano. O verão é sempre pior, o inverno é sempre pior para o ressecamento, então pode ser interessante, sim, usar o hidratante mais do que uma vez por dia. Eu sempre comento sobre o uso de roupas confortáveis, não muito justas, de preferência sutiãs também que não tenham aro nem bojo, evitar tecidos sintéticos, como alguns que são utilizados durante a prática de exercícios físicos. Sempre muito importante beber muita água. Eu acho que mais na frente eu vou comentar sobre a depilação em geral, mas não é recomendado nem depilação a laser, nem depilação a cera e nem a gilete, por conta de pequenos machucados que possam propiciar infecções. Então, o ideal durante o tratamento da quimioterapia, da radioterapia, é que deixe o pelo ao lado da mama que foi operada ou do gânglio que foi esvaziado, deixe o pelo crescer e apare com uma tesourinha. Essa é a forma mais segura. Essas são algumas sugestões de hidratantes corporais que não têm muitos parabenos, nem corantes, nem fragrâncias. Tem Neutrogena, tem Nivea. Esse Lipcar Balm AP+M é bem interessante. Eu vejo que alguns radio-oncologistas já têm prescrito também durante a radioterapia. A loção CeraVe ela é interessante porque ela também serve para rosto e corpo. E durante a radioterapia, a gente escuta sempre os que são os preferidos dos pacientes, como o Uderli, o Biafine, o Iker, o Tegum, desculpa. Alguns desses, alguns pacientes reclamam do cheiro, reclamam que é um pouco mais pegajoso, a textura não é tão fininha, outros são mais caros, e tem sempre a opção do creme Nivea, do hidratante infantil, Johnson, que são opções boas e também com um custo um pouco melhor. Interessante ressaltar que esses pacientes que vão para a radioterapia, eu sempre recomendo, claro, o radio-oncologista vai dar todas as orientações, mas eu recomendo que venha fazendo a hidratação do tronco, da área que vai ser irradiada, com alguma antecedência. E é interessante ir para a radioterapia com a pele limpa, sem o hidratante. Então, tem alguns hidratantes que são mais aderentes à pele, que mesmo que a pessoa coloque na noite anterior, às vezes pode ficar um pouco de resquício. Então, é interessante usar um bem fininho ou algum desses que seja apropriado para radioterapia, para esse tratamento.
Acho que eu passei 2. Bom, e eu vejo aqui que uma questão muito complicada, além da queda do cabelo, dessas mudanças na pele, do ressecamento, eu vejo que uma questão muito complicada, principalmente no rosto, apesar da gente estar usando máscara, é a perda dos pelos da sobrancelha e dos cílios. E nem sempre isso acontece no início do tratamento, para quem está fazendo a quimioterapia. Então, o cabelo fica um pouco menos complicado de disfarçar, e depois eu vou falar um pouquinho sobre prevenção, mas sobrancelha e cílios muitas vezes são um pouco mais complicados. Então, como é que se pode cuidar da pele do rosto? Lavar com sabonete adequado. Geralmente, o paciente tem um dermatologista. Se a pele era oleosa e ficou seca, vai precisar adequar com um sabonete ideal. Alguns sabonetes de pele oleosa contêm ácido salicílico, que nesse período pode irritar. Então, o ideal é que isso seja bem conversado, porque a pele do rosto acaba ficando um pouco mais vermelha ou um pouco mais descamativa. Para quem tiver no mood, assim, na vibe de querer ficar com a pele um pouco mais bonita e de querer se arrumar, que é uma coisa que varia muito de paciente para paciente. Então, a primeira coisa, lavar o rosto. Segundo, passar um primer ou um hidratante adequado à sua pele. Um filtro solar com cor é sempre uma ótima opção. Depois, aqui na frente, eu vou dar algumas sugestões de filtro com cor, ou uma base com algum fator de proteção. É claro que, para quem não tem pincel, esponjinha, pode passar com a mão limpa. Para quem tem e gosta de passar com pincel e esponjinha, lembrar que tanto toalha, quanto pincel, quanto esponjinha, pode carregar fungo. Então, ela precisa ser higienizada com alguma frequência, e uma forma muito simples e prática é usar uma água quente e um shampoo Johnson para limpar e deixar secando no sol. Bom, corretivo para olheira é uma possibilidade. Até quem não está fazendo tratamento de quimioterapia, sempre é uma área do rosto que chama muito atenção, abate muito, dá um ar mais triste, mais cansado. Então, é possível utilizar um corretivo na área dos olhos, ou se houver alguma espinha em tratamento também, um blush na maçã, um brilho ou um hidratante labial. Eu vou dar também algumas dicas. E em relação à sobrancelha, né, eu já vi aqui no consultório assim, várias dicas. Uma das dicas é não usar lápis, e de forma alguma o preto, porque fica muito, muito visível, fica muito demarcado. Então, eu até andei pesquisando, existem alguns moldes de sobrancelha para quem não tem aquela destreza para se maquiar, mas é interessante comprar um pincel chanfrado, ele é meio cortadinho e ele consegue carregar mais a sombra, por exemplo, e fazer com uma sombra marrom o desenho da sobrancelha que ficou falhada. Nessa foto aqui, deixa eu chegar para o lado. Mas eu não sei desenhar, então tem umas dicas de você colocar o próprio pincel no canto do olho, que vai ser o início da sobrancelha, né, do canto interno do olho até o nariz, né, a aba lateral do nariz. Geralmente a sobrancelha ela tem um arqueamento mediano, que é o ponto mais alto, e o final do canto do olho, chegando no nariz também, e no final retirar o excesso, pode ser com uma escovinha de um rímel que você já tenha terminado e limpe para só tirar o excesso, ou, se o oncologista permitir, no meio do caminho, fazer uma micropigmentação bem sutil com microblending. Para isso, o hemograma tem que estar ok, e se for uma coisa que esteja incomodando muito. E o que eu achei mais difícil foi em relação aos cílios, porque eu assisti um tutorial de uma blogueira e eu fiquei um pouco assim, desanimada para colocar. Mas o que eu entendi? Existem os cílios que são colados, com uma colinha transparente, que podem ser utilizados, mas sempre lembrando que qualquer produto que você está colocando na sua pele, ele pode causar uma alergia. E existe um cílio magnético, que ele tem um ímãzinho e que pode ser colocado bem na pele da pálpebra, próximo, né, onde não tem mais o cílio. Esses ímãs, existem tutoriais no YouTube, eles têm geralmente são 2 de cada lado e tem o par certinho. Então, com um pouquinho de esforço e assistindo um pouquinho esses tutoriais, não é muito difícil, mas para quem não curte isso, pode, uma forma
simples de disfarçar é passar um lápis preto na pálpebra superior. Bom, são situações que podem ajudar. Em relação ao sol, sempre esse assunto, o sol, é um assunto que o oncologista vai avisar em que momento a quimioterapia não pode de jeito nenhum. Existem pessoas que são mais flexíveis em relação ao sol. O que eu penso é o seguinte, vou dar minha opinião e o que eu vejo aqui com alguns oncologistas. Se a quimioterapia está permitindo fazer uma atividade ao ar livre, ou ir num pôr do sol, ou ir de manhã cedinho, com roupa adequada, chapéu V, de preferência chapéu, não viseira, para poder proteger o couro cabeludo, o óculos UV, um filtro solar mineral, que eu já vou explicar o que é, e a pessoa conseguir ficar alguns minutos, e isso for ajudar de alguma forma, na minha opinião, isso é possível e permitido. Se a pessoa tem disposição e se o oncologista permitiu, ok. A principal questão que eu acho que dificulta um pouco a atividade ao ar livre ou até mesmo na academia é quando o paciente está usando a touca gelada e tem aquela restrição de lavar o cabelo poucas vezes por semana. Mas isso vai ter que ser colocado na balança e pesado. Em relação ao filtro solar, existem os filtros que são com componentes químicos e existem os filtros que são com os componentes físicos, ditos minerais. Por que eu falo do filtro solar facial mineral? Porque tem menos chance de causar alergia, por eles serem minerais, eles apenas refletem a luz solar e a luz visível, que mancha também, a luz do computador, a luz do telefone celular, a luz visível do ambiente em que a pessoa esteja. Então, eu sempre recomendo que durante todo o tratamento, mesmo de manhã, mesmo dentro de casa, se use filtro solar. Se a pessoa tem uma tendência a manchas e melasma, a melhor cobertura é a que tem a cor de base. Eu dei algumas sugestões, a da Dermage tem uma boa cobertura, o da Avene é um pouquinho mais pesadinho, mas para quem tem a pele seca, ok. Para quem tem uma pele mais oleosa, os filtros em pó são mais bem aceitos. E coloquei uma opção também de um filtro labial que tenha hidratante. De preferência, evitar o sol entre 10 e 16 horas. Mas no Rio de Janeiro, verão, esse sol geralmente começa um pouquinho mais cedo e vai até um pouquinho mais tarde, né? Os pacientes que estão fazendo radioterapia, há uma tendência dos radio-oncologistas liberarem o sol após 6 meses, mas dependendo de fatores que são individuais, isso vai ser conversado com o oncologista, com o radio-oncologista também. Mas uma média que eu vejo aqui, na área que foi irradiada após 6 meses, com roupa UV e com filtro solar local, numa cicatriz, né, num paciente, por exemplo, que não tenha feito radioterapia, após 3 meses, com roupa UV e filtro, não daquela forma se expondo totalmente, sem nenhuma proteção. E pós-químio, no mínimo 1 mês, com roupa UV e filtro solar, mas, de novo, isso sempre tem que ser conversado com o oncologista. As cicatrizes. Eu achei algumas coisas interessantes, dando uma pesquisada na internet, porque, em alguns casos, o paciente consegue reconstruir a mama, consegue reconstruir a areola, consegue preservar o mamilo, mas em outros casos não. Então, existe um projeto que eu achei bem legal, o projeto Cores que Acolhem, que é uma tatuadora do Paraná que cobre cicatrizes de pessoas que tiveram câncer. As axilas foi o que eu falei, o ideal é não raspar, para não se machucar, não depilar nem com cera quente nem fria, não usar cremes depilatórios nesse período, esse é um período transitório, e assim que for possível, a vida vai voltar ao normal. Mas para evitar infecção, evitar nos períodos em que a imunidade ainda não esteja ok. Um outro projeto que eu achei bastante interessante de tatuagem, micropigmentação da areola, dando até um relevo no mamilo. Tem um tatuador de Santa Catarina, que é o Felipe Silvano, Formiga Tattoo Crew, ajuda vítimas de câncer com reconstrução gratuita da areola e do mamilo, e tem outros como o Rodrigo, em Nova Friburgo, Miro Dantas, Renato Spinelli, Kiko Tatu. Cuidados com os cabelos. Bom, esse é um ponto, assim, chave, né? Nem todo paciente tem
vai fazer quimioterapia, mas os pacientes que vão fazer quimioterapia, a quimioterapia pode ou não fazer com que o cabelo caia. Eu já vi aqui pacientes que fizeram quimioterapia e não quiseram usar a touca gelada, o cabelo não caiu, e já vi o inverso também. Então, é sempre um ponto de interrogação. Claro que o oncologista vai explicar qual é a probabilidade de ter a queda do cabelo e vai recomendar ou não a touca gelada. Qual é a função da touca gelada? É tentar fazer uma vasoconstricção, ela é colocada um tempo antes da quimioterapia, vai fazer vasoconstricção para o quimioterápico não chegar ali no folículo e não destruir, tentar preservar ao máximo o folículo piloso para não ter queda naquele local. Isso não evita a queda do cílio, da sobrancelha e nem dos pelos do restante do corpo, é apenas no couro cabeludo. Nem todo paciente tem indicação e nem todo paciente suporta, porque pode causar dor de cabeça, o paciente pode ficar desconfortável. Alguns pacientes começam e não conseguem continuar, outros pacientes começam e depois dos 10 minutos iniciais, que são os mais difíceis, conseguem levar. Usam cobertores, levam casacos, enfim, e acabam conseguindo fazer os ciclos de quimioterapia com a touca gelada. A touca é colocada alguns minutos antes e continua algumas horas depois da quimioterapia. Então, ela acaba alongando o tempo que o paciente fica recebendo a quimioterapia. Bom, a média de preservação dos cabelos com o uso da touca gelada é bem variável, pode ser de 20% a 60%, 70%. O que eu vejo aqui, em média, é de 30% a 50%. Já vi preservação de 70%, é incomum, mas já vi. Já vi pacientes que não conseguiram ir adiante. Bom, o que é mais complicado do uso da touca gelada é o fato de não poder lavar o cabelo mais do que 1 ou 2 vezes por semana. É colocado alguns produtos antes da touca, o cabelo fica mais oleoso e isso é uma coisa que incomoda muito o paciente, porque muitas vezes ele tenta fazer uma atividade física e não pode lavar o cabelo, mas eu sempre falo que vale a pena tentar. Porque para o dermatologista, a repilação ao final do tratamento vai ser melhor partindo de 30%, 40% do que partindo do zero, respeitando os limites de cada paciente. Bom, cuidados durante o tratamento de quimioterapia para quem resolveu tentar usar a touca ou até para minimizar a queda do cabelo. Não existe medicamento, nem tópico, nem via oral, que consiga fazer o que a touca faz. Não existe ainda comprovação científica. É claro que existem vitaminas, né, medicamentos que podem ser utilizados, mas não tem eficácia comprovada. Então, o que a gente sabe é que, ao final do tratamento, a gente consegue auxiliar. O que o paciente pode fazer em casa para facilitar, para minimizar a queda? Tentar não pentear o cabelo durante o banho, não torcer, não pendurar toalha, esperar o cabelo secar para poder pentear, não colocar a ducha diretamente, se for uma ducha muito forte, diretamente em contato com o couro cabeludo, porque esse peso da água, esse peso hidrostático pode facilitar a expulsão de alguns fios que não estão tão fortes. Além disso, tentar não prender de forma alguma, ou colocar uma touquinha, ou tentar botar uma bandanazinha, um arquinho de tecido, ou, se não quiser usar touca, raspar o cabelo, decorar com lenço, com turbante, colocar uma peruca que seja móvel, ou colar a peruca, tem várias opções. O que não pode? Secar, usar chapinha, e pentear muito, tentar desembaraçar, ou com um dente muito fininho. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Sim, alguns shampoos que eu recomendo durante o tratamento. Existem shampoos que têm menos química, vamos falar de uma forma bem simples. E essas são opções que eu tenho escutado dos pacientes. O Dercos, que é o Sensicare, ele é um creme lavante, ele já funciona como shampoo e condicionador. O Johnson é sempre uma opção. Eu acho que o cabelo fica um pouco seco e a textura do cabelo durante a quimioterapia muda muito. E também quando volta a repilar, ele pode vir mais claro,
pode vir branco, pode vir mais liso ou pode vir mais encaracolado. Tem o fitoervas, tem os shampoos de bebê, todos eles têm um pouco menos de química e existem também, de algumas toucas, estão criando linhas de produtos específicos, né? E quando acaba a quimioterapia, existe ainda um efeito residual da queda do cabelo. Isso pode acontecer até um mês e meio. Em geral, é nesse período que eu peço para o paciente vir ao consultório para a gente se programar. O que pode ser feito, em que momento isso vai ser feito. Porque, em geral, ainda tem alguns passos terapêuticos pela frente, mas assim que acaba a quimioterapia, já dá para começar alguma coisa. E sempre tem aquelas dúvidas. Estou com cabelo branco, eu já posso pintar? Posso usar alongamento? Por falar em alongamento, posso usar o alongamento de cílio? Então, o alongamento de cílio eu não recomendo, tá? Os cílios vão nascer e a sobrancelha bem rapidinho, vão vir bem rápido e a gente consegue ajudar. Em relação a pintar, alongar, alisar, acho que não de cara. Pintar, alongar também não, porque vai tracionar, né? Usar aqueles alongamentos que são colados ou presos com pequenos elásticos. Agora, pintar, a gente sempre indica assim, em algum momento o dermatologista vai avaliar o couro cabeludo, ele vai fazer a tricoscopia, ele vai olhar com um aparelho para ver como está o couro cabeludo, se está saudável ou não, se precisa de algum tratamento, porque é comum ter um excesso de oleosidade, essa oleosidade cria camadas que descamam no couro cabeludo e impedem um crescimento saudável, e isso a gente consegue ajudar. E a gente faz um teste que se chama pull test, é o teste de tração dos fios, e com ele a gente tem uma ideia se o fio já está mais saudável ou se ainda vai faltar muito para que o paciente volte à sua vida normal de pentear, lavar e pintar. As tintas, em geral, as mais seguras são os tonalizantes, que não tem nem amônia nem PPD. Saiu um estudo há alguns anos atrás que o PPD tinha um risco de causar câncer de mama em mulheres negras com história familiar positiva. Isso ainda assim, não está muito bem sedimentado, mas a gente evita a tinta com PPD. O PPD ele serve para fixar mais a tinta. Então, as tintas sem PPD, por um lado, são mais seguras, por outro lado, fixam menos a cor. E os tonalizantes, eles saem mais rapidamente, mas existem tinturas permanentes, como a Sensicolor, que é fácil de encontrar, uma tinta vegana, a Keone Soul Pure, que tem esse rótulo verde, e todas essas outras que eu coloquei, são boas opções. Algumas podem causar alergia, eu evito um pouco. Os disfarces, enquanto o cabelo não vem, existe um spray da L'Oréal, que é o Magic Retouch. Quando o fio começa a nascer branquinho, é possível colocar para quem ainda não pode pintar. Existe o Topic, que é um pozinho, uma paciente uma vez trouxe aqui e colocou na minha frente, eu já tinha visto em algumas aulas sobre alopécia, esse é um exemplo. Então, ele é uma fibra capilar que disfarça bem, e a pessoa pode usar boné, peruca, né, a prótese capilar, chapéu, lenço, turbante. O máximo possível deixar arejando quando não for necessário utilizar alguma coisa para ocluir o couro cabeludo. Uma outra coisa que eu vi na internet que eu achei interessante, de uma britânica, ela fazia uns tricôs em formato de mama para poder disfarçar para quem não pode colocar uma prótese, não tem dinheiro. Eu achei também bastante interessante esse projeto. Os procedimentos, né? Como eu falei, o microblending da sobrancelha, é preciso que a imunidade esteja boa, que o oncologista libere. Eu acho que dá para ter um pouquinho de paciência, se for mais para o final do tratamento, dá para disfarçar bem com a tinta, com a sombra, né, fazendo nas falhas. Existem tratamentos para tentar repilar mais rápido o couro cabeludo, como o MMP, o laser fracionado, o microagulhamento, onde a gente coloca também alguns produtos sob a forma de drug delivery para acelerar a resposta do bulbo capilar ao crescimento, e sempre dentro daquela questão da imunidade estar boa, porque são procedimentos em que são
podem causar um pequeno sangramento. Existe sempre a opção que não tem sangramento nenhum, como laser fracionado, e existem pacientes que falam, já fui furada muitas vezes, eu quero a opção que não dói, para poder acelerar o crescimento capilar. O câncer de mama na mídia sempre ajuda. Eu acho que as pessoas que podem divulgar e contar suas histórias e que também são gente como a gente e que tem seus medos e que tem histórico familiar ou que não tem nenhum histórico familiar e tem uma história para contar, sempre ajudam quem está naquela situação, naquele momento. Né? E pessoas como a Sabrina, a Maria Júlia, a Fabiana, que tem o Papo Rosa, o Outubro Rosa, sempre estão ajudando as pessoas de formas assim muito altruístas, né? Durante esse período que é difícil. Para terminar, eu agradeço a atenção de vocês e queria falar dessa letra da música, né, dos Titãs, O Acaso Vai Me Proteger, para a gente também fazer tudo que a gente quer fazer, e se também a gente não quiser fazer, tudo bem, mas o que é mais importante é que cada um sabe a alegria e a dor que traz no seu coração. Era isso, obrigada. Muito bom, Adriana. Agora, como é que eu descompartilho aqui? Peraí. Eu descompartilhei ou não? Não, né? Não, você lá embaixo, do modo lá apresentação. Isso. É porque aqui ficou tampado, peraí. Agora vai tirar as dúvidas. Eu tenho dúvida também, mas primeiro a Fabi vai tirar uma. Eu tenho dúvida, mas eu vou começar fazendo eu quero que você responda, por favor, uma pergunta de um paciente que mandou para a gente. Boa noite, tenho CA de próstata, com tratamento minha testosterona está abaixo de 0,20 e percebi que minha pele está bem mais enrugada. O que posso fazer? Obrigada. Então, o que acaba acontecendo é que a mulher acaba entrando na menopausa por conta de alguns medicamentos para tratamento do câncer de mama, e o homem, com a redução da testosterona, ele acaba entrando numa andropausa. E o que acontece muito mais cedo com a mulher acaba acontecendo com os homens com essa baixa da testosterona. Não é à toa que a gente tem escutado, não vou dar minha opinião sobre esse assunto, mas existem os chips, né, com hormônios, que as mulheres estão misturando, ou não sabem o que tem dentro, ou que estão misturando hormônios masculinos com femininos. E esse paciente que está se queixando da pele mais enrugada é por conta da redução de colágeno, né? O que tá acontecendo com ele é uma entrada precoce na andropausa, não sei qual a idade dele, e o que acontece é que a epiderme vai afinar, o equilíbrio entre a produção e a degradação de colágeno vai ser quebrado, e o que vai acontecer é que vai haver uma redução, uma parada de produção de colágeno e um aumento da degradação do colágeno existente na pele, que é o que dá o ar jovial. E isso acontece no corpo inteiro, não só no rosto, no joelho, que todas as mulheres têm pavor, e ficam aquelas linhas, né? O que pode ser feito para melhorar isso? Algumas áreas, para algumas áreas, existem recursos de tratamentos estéticos, como, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, mas sempre em dermatologia a gente fala que hidratou a pele e usou o filtro solar já é 50% do tratamento. Então, se a pessoa conseguir evitar o banho muito quente, que acaba ressecando mais a pele, e ter uma rotina de hidratação, né, ele já vai melhorar esse aspecto da pele. E uma outra coisa que é interessante também, que a flacidez muscular é uma coisa e flacidez de pele é outra, e às vezes existem as duas coisas, é fazer atividade física, de preferência musculação, para poder não somar a flacidez da pele com a flacidez muscular. Maravilhoso. A gente está aqui já com os nossos 15 minutos finais. Eu fico surpresa, Adriana, que cada vez que eu assisto uma aula sua,
Eu vejo que você pesquisa mais um pouco, você traz mais produtos para a gente e você sai totalmente daquele padrão, né, da aula do dermatologista que explica tudo muito bem, mas não traz o produto, né? A gente tem sede de produto. Tirei a foto de 2 slides que eu gostei. Hora do print. Print, achei muito bom. E eu vou fazer a pergunta da Fani, que ela perguntou assim: a quimioterapia oral também tem esses efeitos? Entre tamoxifeno e Aribidex, qual deles causa menos queda de cabelo? Eu queria falar para a Fani, e isso é uma questão importante, que tamoxifeno, anastrozol, letrozol, eles não são quimioterápicos orais. Essa é uma dúvida muito comum. Isso a gente costuma chamar de hormonioterapia, é um bloqueio hormonal que a gente faz no câncer de mama. E isso é importante, que eu vi na época da vacinação, essa confusão, pacientes que fazem hormonioterapia se enquadrarem, né, como imunodeprimidos por acharem que é quimioterapia. Então, é importante a gente tirar essa dúvida. E também falar que você falou do nosso Papo Rosa, o pessoal não entendeu. Eu organizo evento para pacientes junto com a Maria Júlia Callas, a gente tem página no Instagram e a gente faz muito evento. A Adriana já foi nossa convidada mais de uma vez e é feito por vocês e para vocês. A gente tira dessas dúvidas como a quimioterapia oral. Então, Adriana, tamoxifeno e Inibidex, que é o bloqueador hormonal, causa queda de cabelo? Tem algum que causa menos? Conta para a Fani. Então, eu não sei qual é o que causa menos. Você deve saber melhor do que eu, mas eu sei o que os dois podem levar, né? Qual é o mecanismo? Como eles vão fazer o bloqueio dos hormônios femininos, esse é o objetivo final, o que acontece é que a mulher vai entrar na menopausa de uma forma forçada e precoce. E aí, o que acontece em termos de cabelo na menopausa? Pode haver uma entrada pode haver uma alopecia androgenética, que é uma entrada, né, de afinamento do cabelo, não necessariamente ele vai cair, o que acontece é que a célula que produz o pelinho no couro cabeludo, ela atrofia e o pelo vai ficando fininho, como se fosse um pelo de neném. Então, muitas vezes não se vê a queda. E vai havendo uma miniaturização e o cabelo vai ficando um pouco mais fino e mais ralo. Existem alguns tratamentos que podem ajudar, mas eu sempre falo, não existe milagre. Os tratamentos para alopecia androgenética, esse afinamento pós-menopausa, eles são tratamentos para a vida inteira e eles têm um limite em que eles conseguem melhorar. Então, é sempre interessante a gente saber que parou o tratamento, vai voltar para onde estava, antes de começar. Assim, entre os dois não tem muita diferença, não. Os dois, como eles atuam bloqueando hormônio, varia muito de paciente também para paciente, né, Adriana? A gente fala sempre que é igual comparar a menopausa de diferentes mulheres sem medicação, né, bloqueio hormonal ou não. Cada mulher tem de um jeito, né? Igual gravidez, cada mulher tem de um jeito. Então, varia muito de forma individual. Fabi, tem mais alguma pergunta? Tem da minha querida paciente Esther. Vamos lá. Gostaria de saber se pode colar a prótese capilar ao final da químio, sendo que eu fiz uso da touca crioterápica e sobrou um pouco de cabelo. Obrigada. O poder pode, mas o que acontece? Colar, né? Eu não colaria, porque quando termina a químio, é quando você deixou de ter aquele insulto para o seu cabelo parar de cair. Então, é o momento em que a gente vai ter uma ascensão, uma subida do crescimento capilar, que não é muito demorado. É claro que eu sempre falo que quem não fez nada no cabelo, não tratou, não tomou remedinho, não fez procedimento no consultório, nada para estimular o crescimento, em 1 a 2 anos todo mundo vai estar no mesmo lugar, provavelmente com um retorno à textura e ao cabelo de antes. Algumas vezes isso não acontece, mas, em geral, esse é o período de 1 a 2 anos para as coisas voltarem ao seu normal. Mas em 6 meses a 1 ano é uma média boa para que haja esse crescimento. Então, se o paciente fez a touca e ficou com o cabelo curtinho, o que ele pode fazer, se estiver desconfortável com a aparência, é usar uma touca móvel. Porque, como eu falei, né, ao longo da aula, se você permitir que
esteja ao ar livre, vai suar menos, vai ter menos chance de ter um fungo no couro cabeludo, né, que vai ficar com aquela touca colada. A gente está entrando quase no verão, então, para depois tirar, pode ser que ainda leve um tempinho maior para crescer, você estando com aquela prótese abafada e colada o tempo inteiro. Não, não é proibido, mas não vai ter mais o estímulo para a queda do cabelo, então o interessante é eu colocar uma móvel ou deixar. Vou fazer, ó, falta 5 minutinhos. Você sabe que eu começo a ficar agoniada, que eu quero perguntar tudo. Tem mais uma pergunta. Eu vou fazer essa última pergunta e vou fazer a minha, e ela vai responder daquele jeito, aquele pulo de lince, assim. Ó, estou com a cabeça raspada, pois logo depois da primeira quimio caiu muito, sinto tanta sensibilidade, até para dormir me incomoda. Tem alguma dica? Ela tem linfoma. E aí, eu vou pedir, eu sei que é polêmico, e eu vou pedir para você responder em 30 segundos, mas a vitamina D baixa, a gente repõe, mas pode pegar sol, deve ou não deve? Em que parte dor no couro cabeludo é tricodinia, pode ter essa sensibilidade sim, é difícil melhorar, melhora depois do término da quimio, tem um shampoo chamado Sensinol que pode ajudar. Em relação à vitamina D, eu não pegaria sol, eu reporia via oral, mas se a pessoa quer pegar um solzinho assim nas pernas, 15, 20 minutos, mas eu sempre prefiro a reposição oral. E ajuda no crescimento capilar. Tá, dá tempo de mais 30 segundos, de mais uma que tem aqui, rapidinho? Adoro isso. 30 segundos para a última pergunta. Manda aí, Fabi. Fui diagnosticada com HER2 positivo e receptores hormonais positivos. Tive dermatite seborreica e agora foliculite capilar. Como posso tentar não perder o pouco de cabelos que me sobrou? Estou fazendo a touca gelada. Creme, condicionador, protetor, enfim. O que eu posso usar? Alguma dica? Eu usaria esse Sense Care, tá? Respeitando o tempo de lavagem. O Sense Care é interessante, é o que você pode usar por conta dos cremes que eles colocam e dessa oleosidade, e tenta não abafar. Com touca, enfim, deixa livre e usa o Sense Care e deixa uns 5 minutinhos e lava. Acho que é uma boa opção. Perfeito. A última pergunta é minha, rápido. Existe algum processo que possa acelerar o clareamento da pele pós-radioterapia? Algum creme que você indique? A pele fica muito sensível nos primeiros 6 meses? A última, rapidinho. Sim. Em consultório, depois de 6 meses, a gente pode fazer peeling e luz pulsada. Para casa, os clareadores eu prefiro esperar mais de 3 meses, porque a pele fica sensível. Não tem como dizer assim, com 3 meses você já pode usar, vai ter que avaliar a pele. Mas os clareadores, depois de 3, 6 meses, de preferência que não tenha ácido retinóico, porque essa é uma área extremamente sensível, irritabilidade. Então, o que eu sugiro assim, no primeiro momento, tá? Nesses primeiros meses? Muito hidratante, muito filtro solar. E a roupa UV para sair. Porque o calor, sauna, só de ir na rua com uma roupa fininha, isso vai propiciar que clareie de uma forma mais lenta. Tá bom. Sabrina, encerra. Obrigada. Não. Eu queria dizer, assim, eu falo muito isso para paciente quando eu encaminho para vários profissionais, né, dermato, dentista, fisioterapeuta, a importância que é a gente ter profissionais que estejam habituados a trabalhar com paciente oncológico, não só por tudo que a gente acompanha, e quem quiser, acho que vale a pena acompanhar a página da Adriana, não só por tudo que vocês estudam nessa área, mas porque você é uma pessoa muito especial, sensível. O tratamento vai muito além de prescrever um shampoo, um sabonete, né? O tratamento vai da sensibilidade da própria conversa. A gente indo em profissionais como você, a gente faz quase que uma terapia, né? A gente vê uma preocupação, a gente vê a sensibilidade, a gente vê o cuidado, e isso faz o diferencial do profissional. A gente sabe que o nosso olhar hoje não é mais para a doença, que em algum tempo foi erradamente, é olhar para o paciente como um todo, e é isso que a gente que está aqui busca, e é por isso que a gente está fazendo essas reuniões, e é por isso que eu te agradeço agora a sensibilidade e o carinho de sempre. Você é muito especial, não só para mim, e tenho certeza para todos
os pacientes. Quero te agradecer. Fabiana, despede do pessoal e passa para a Adriana para a gente ir, senão vão bater na gente. Adriana, obrigada por ter aceito esse convite, foi maravilhoso. Eu espero encontrar você novamente no nosso encontros, tá? Numa próxima oportunidade. Obrigada pelas dicas, anotei tudo também. Lembrar que as aulas estão sendo gravadas e estão no YouTube, tá? Obrigada, Adriana. Agora fica com você a última palavra para a gente encerrar. Muito obrigada. Gente, Fabiana, Sabrina, eu adoro participar desses bate-papos. Foi um prazer estar aqui com pacientes. Eu estou vendo que tem irmã de paciente minha, gostei que tem paciente do sexo masculino. É um prazer estar aqui. Eu sempre estou à disposição, adoro dar essas. Não é nem palestra, né? Ter esses bate-papos. Porque eu acho que se algum dia chegar a minha vez de ter, eu gostaria de ter esse tipo de ajuda. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu tento sempre me colocar na posição em que a pessoa está. Ontem eu fiquei procurando assim, gente, mas e sem cílio? Como é que vai fazer? E sem a sobrancelha? Como é que a pessoa vai trabalhar? Então, acho que é uma questão de você realmente se colocar no lugar do outro. Pode contar comigo sempre. Obrigada. Obrigada, gente. Adoro, amo vocês. Até o próximo. Olha que o próximo está muito especial. Aguardem, né, Fabi? Beijo. Tchau. Beleza. Beijo, tchau. Tchau, obrigada.